Esta é a série Conversando sobre Indústria 4.0, a quarta revolução industrial, numa sequência de entrevistas com executivos e especialistas tratando de tecnologia, engenharia e produtividade. Hoje, na série Entrevistas com Executivos, estarei conversando com Kátia Ackermann sobre o tema Carreira e Conexão com o Mercado nas áreas de tecnologia. A Kátia Ackermann é diretora executiva na Produtive Carreira e Conexões com o Mercado. Tem graduação em Psicologia pela Urcamp, MBA em Gestão Empresarial pela FGV, especialização em Psicologia Hospitalar com ênfase na saúde mental do trabalhador pela URGS. Kátia, nesse momento te agradeço imensamente por ter aceito o convite de participar desse ciclo de entrevistas, falando de um tema que é muito relevante, essa transformação que nós vivemos, né, nos dias de hoje, e de um pilar que é essencial, que é o pilar de pessoas, de conexões, de carreira. Muito obrigado por aceitar esse convite e nós temos essa excelente conversa na noite de hoje. Um prazer estar contigo e poder atingir aí talvez muitas pessoas curiosas e interessadas, né, em trocar um pouco informações de quem está na linha de frente muitas vezes aí atendendo pessoas e organizações. Vai ser bem legal o bate-papo. Legal, Kátia, legal. Kátia, como essa é a tua área, né, de carreiras, né, e conexões com o mercado, nós estamos passando por um momento de transformação digital, da indústria 4.0, e esse momento ele está evidenciando de forma mais frequente as discussões sobre o novo mindset necessário para as pessoas em relação à cultura organizacional orientada para esse cenário. E eu queria começar te questionando, te perguntando qual é o impacto para as pessoas desse movimento para a indústria, Kátia? Bacana, acho que é uma questão assim um tanto difícil para muitos, né, encontrar a resposta ainda. A gente tem de fato uma mudança já há algum tempo, evidenciando novos modelos, novas competências, demandas totalmente ligadas à tecnologia e na indústria mais ainda, né? A gente olhando todo um processo que já se pensava há muitos anos atrás que ia chegar. E chegou, e a revolução está aí hoje, né? No dia a dia de todos nós, com os acessos que a gente tem e as maneiras diferentes de trabalhar e construir valor junto com uma empresa, né? Então, eu entendo que boa parte dessas mudanças, né, elas vêm evidenciando alguns pontos que vale sempre a gente retomar. Acho que o primeiro é a gente se ver dentro de um contexto muito diferente daquele que, inclusive, fomos formados para atuar, né? Então, a primeira grande quebra de paradigma é a nossa formação versus a realidade profissional quando a gente vai para a execução mesmo. A gente chega lá na linha de frente e sai do livro, sai do estágio e começa a construir a jornada, né, técnica de entrega. E aí a gente se depara com tudo muito avançado, por vezes, em termos de tecnologia e modelo de empresa, né? Acho que é o primeiro grande ponto para a gente pensar, assim. Como que a gente sai de um modelo indo para a execução mais profunda, assim, né, das áreas que a gente vai atuar. Entendi, Kátia. E realmente uma transformação, né? E como tu comentasses, ela não tem uma resposta simples, né? E aí eu venho para a segunda questão, Kátia. Como que a gente transforma o engajamento e a inovação como uma questão de gestão, né? Mas também como o entendimento claro para o indivíduo para essa contribuição no mundo dos negócios? Uhum. É um assunto aí que tem se debruçado muitos estudiosos, né, a pensar como aumentar sempre o engajamento. E acho que aí, às vezes, a gente tem algumas tendências de falar sobre pessoas que também é importante poder diferenciar, né, Luciano? Que é, às vezes, falar de engajamento
e falar de propósito. São coisas que vão andar juntas, mas que são muito diferentes, né? Uhum. Então, eu posso entender que eu vou ampliar, por exemplo, o engajamento de um indivíduo dentro da organização, à medida que eu crio alguns programas, alguns projetos de recursos humanos, de gestão mesmo organizacional. E a gente tem estudos, tem teóricos, tem um grande teórico aí que é o Schauffele, que estuda engajamento, né? E ele fala que quanto mais diálogo houver dentro de uma organização, quanto mais espaço para trocar essas informações sobre o que ali existe em termos de possibilidades, do que ali existe em termos de projetos, toda vez que o indivíduo se sente mais pertencendo a qualquer ambiente, ele se engaja mais com a causa, ele se engaja mais com as metas, ele se engaja mais com o seu próprio desenvolvimento. Então, o engajamento, eu entendo que sempre ele vai ser muito importante, né? A gente, de fato, precisa olhar para isso e muitas vezes até está como reflexo lá na pesquisa de clima organizacional. Uhum. Mas a gente precisa olhar para ele dentro de uma dinâmica mais simples do dia a dia e não grandes projetos complexos que, às vezes, nem todas as organizações conseguem oferecer, né? Uhum. E dentro de um diálogo muito transparente, né? Acho que o foco para o engajamento é a clareza, é a comunicação, né? O sentimento de que eu sei para onde essa empresa vai, para onde a minha carreira pode ir, que espaços eu tenho para me desenvolver. Eu amplio, então, o sentimento de pertencer àquele ambiente. E de propósito, é estar sempre também tentando trazer para o lado do engajamento uma visão de que eu, como liderança, eu como um gestor, eu como dono de uma empresa, eu como um diretor, eu preciso entender um pouco do propósito de cada indivíduo que pertence àquela organização. Eu tenho que estar colocando as pessoas em lugares corretos, e nem sempre os lugares corretos têm a ver com a jornada inicial de cada um. Uhum. A gente não sabe, na grande maioria das vezes, aonde a gente vai chegar quando começa essa jornada. A gente tem as primeiras experiências, ou com um curso que a gente acreditava que era o mais adequado, ou com uma faculdade que nos permitiu o acesso por N motivos, e não era bem aquela que eu gostaria de fazer. A jornada nos permite autoconhecimento. E a gente vai criando novos caminhos. Então, a liderança precisa estar muito enxergando isso, enxergando potenciais, enxergando perspectivas, para que as pessoas também tenham esse diálogo ampliado e consigam encontrar espaço para contribuir com tudo isso que está vindo, né? Em termos de tecnologia, muito, mas também de novos desenhos dentro das empresas, né? Uhum. E Kátia, eu estou falando agora sobre essa questão. Às vezes, penso eu que a comunicação pode ser uma comunicação simples, né? Ela não precisa ser uma comunicação de haver um plano de comunicação formal, né? Uma comunicação simples, né? Começando pelo bom dia dentro das indústrias, das fábricas, o que nós atingimos hoje, qual é o plano para o que nós atingimos ontem, o plano para hoje, uma conversa Exatamente. tá tudo bem, como é que você se sente, né? De tratar pessoas como pessoas, né? E isso já traz poxa, essa empresa ela se importa em ter um diálogo. Não precisa daquele plano de comunicação Isso. formal, né, Kátia? Eu imagino. O mural, ele é interessante, ele tá lá, ele tá posto, ele sempre vai ter as notícias, né? Isso num ambiente que não tenha tanta tecnologia. Os portais, né, do endomarketing estão lá contribuindo. Algumas empresas com ferramentas próprias de comunicação também estão ali, incluindo informações diariamente, mas o que, de fato, talvez torne mais marcante aquele dia para o indivíduo seja aquela reunião de 5 minutos com a sua liderança para entender qual o objetivo daquele momento. Uhum. Né? A gente escuta muitas vezes empresas e gestores falando assim, poxa, esse profissional vai ser desligado da empresa porque ele não entende, ele não se engaja, ele não contribui da maneira que poderia e tal. E aí, quando a gente começa a fazer algumas perguntas da dinâmica, né, a gente vê que, assim, claro, podem ser pessoas que têm uma limitação maior de entender um contexto geral de negócio, ele fica muito orbitando na própria tarefa e não consegue sair daquilo. Mas muitas vezes, se ele tem uma forma, né, de ser puxado dessa rotina e de mostrar para ele que é muito maior do que só aquela zona diária de atividades que ele tem, ele normalmente engaja. Então, são comunicações do tipo, vibrar no meio do turno se já atingiu o objetivo do
dia e está na superação. Ou chegar no meio de um turno e dizer, gente, estamos muito longe, o que a gente vai fazer aí para acelerar com a qualidade que se deve? Hoje a gente tem muitos indicadores para isso, né? Esse é o lado bacana da tecnologia, além da produtividade, da qualidade, né? A gente tem também a capacidade de medir muito mais alguns efeitos de ações, porque é fazer ação e medir o resultado depois. Então, a gente consegue iniciar, talvez, em algumas empresas, uma prática um pouco mais humanizada, sem perder o foco na entrega, na produtividade, né, nas questões do negócio. Até porque, né, Kátia, quem faz produtividade e entrega são pessoas, né? Então, isso é um ponto central também. E aí, Kátia, eu venho para uma questão que como que até que ponto nós conseguimos transformar modelos mentais e evoluir na necessidade de mercado que se coloca hoje? É importante entender primeiro, né, o que é essa nova demanda, né? O que o mercado tem pedido. Esse é o primeiro movimento. Sempre entender quem são as pessoas é o ponto de partida, entender qual é a evolução necessária. Então, se a gente está falando de uma empresa, vamos pensar o efeito da pandemia agora. Se a gente estava falando de uma empresa onde os colaboradores tinham uma relação muito física com o negócio, varejo, lojas, né? Negócios de uma indústria orientada a varejo. Né? Eu não tenho mais essa possibilidade. Como que eu mostro para todos que estão envolvidos em entregar um produto que está direcionado para esse ambiente, que vai ter que ser diferente? Que desde a minha programação da fábrica agora é outra, que a minha logística é outra, que o espaço de almoxarifado é outro, que daqui a pouco a forma de embalar esse produto não é a mesma que era anterior, porque ele tem mais ciclos daqui a pouco de logística. Enfim, são muitas mudanças que todos os tempos nos mostram. A pandemia trouxe mas se a gente for olhar na história, né, dos negócios, das empresas, dos indivíduos, a gente sempre tem eventos que vão mostrando que aquele modelo que eu tinha já não serve mais. Eu lembro que eu estudar carreira algum tempo atrás, a gente tinha uma teoria, um teórico aí que falava do fim dos empregos depois dos anos 2000, que não haveriam mais empregos, que a indústria ia sumir em função da automatização, os empregos, na verdade, da indústria sumiriam, porque a gente chegaria a um nível tão intenso de automatização industrial que precisariam de muito poucas pessoas para operar uma fábrica inteira. Né? E claro que num modelo extremamente capitalista, que estrutura muito empresas e negócios, a gente imagina que isso se torne algo muito raro de acontecer. Mas a gente vê em alguns setores, em alguns ambientes, isso já tendo um impacto importante quando a gente olha estrutura de carreiras, quando a gente olha aprendizados. Quer dizer, eu não posso ser totalmente contra o uso de tecnologias, ferramentas de internet. Quem hoje em dia pode não gostar da internet? Sim. Quem hoje se dá ao luxo de não usar alguns benefícios que a internet nos oferece? Né? Então, as empresas todas passam ainda por uma mudança de modelo estrutural de algumas pessoas lá da velha guarda, que, por exemplo, lidar com a internet é difícil, preencher um questionário que antes vinha num formulário, que agora está num link que eu preciso abrir, que eu preciso acessar aquele link, que eu preciso salvar e enviar, de relatórios que eu preciso construir, não é aquela planilha escrita. Então, são coisas muito básicas para nós, que já temos talvez muito mais destreza para lidar com isso, do que para pessoas que não nasceram nessa era. Né, que o trabalho ele tinha um outro ritmo. Então, mudar modelo mental é algo muito difícil, não é algo simples, e precisa estar estruturado em algo muito desenvolvido. Por exemplo, se a gente pegar grandes indústrias que trabalham para o setor agrícola, agropecuário, a gente tem pessoas na ponta que a gente vai ter os melhores engenheiros trabalhando em pesquisa e desenvolvimento, conhecendo muito, mas que vão ter que explicar e traduzir tudo isso para pessoas que não têm esse mesmo alcance, mas têm o capital para comprar esse serviço, esse produto.
Sim. E aí não adianta a gente ter a melhor tecnologia se para quem vai comprar também não consegue entender o uso ou o valor disso. Então a gente precisa dar uma medida nessa mudança radical de modelo mental também, sabe? É Uhum. conseguir transitar entre o antigo, a transição e o novo. É como que a gente vai juntar tudo isso, porque a gente vai usar disso o tempo inteiro. A gente não vai conseguir só ficar com o novo, Sim. né? E tu sabe, Kátia? Desculpa, por favor. Não, estava encerrando. E tu sabe que eu tenho, nessa série de entrevistas, conversado com alguns executivos, né, e gestores, e eu faço várias perguntas no sentido de como que foi a implementação da tecnologia, como que foi a implementação de um novo processo, como que a fábrica aumentou a produtividade, algumas perguntas desse tipo de como foi, e a maioria faz uma separação. Primeiro faz uma conexão com pessoas, dizendo que teve que realmente fazer uma transição, como tu diz, né, do mindset, da cultura organizacional. Então, muitos falam em cultura organizacional preparada para receber a tecnologia, né? Então, não recebe a tecnologia e diz, semana que vem nós vamos mudar, nós vamos a partir de agora fazer o processo com a nova tecnologia. Não, há uma preparação de cultura organizacional para o recebimento da tecnologia. E isso é um processo que não é um processo, pelo que o pessoal tem comentado, os executivos, não é um processo curto, né? É um processo que ele, mesmo depois de colocar as tecnologias, né, ele continua, né, avançando nessa evolução de modelo mental, né? E aí, Kátia, eu já te pergunto o seguinte, né? Quais são as competências, né, desses profissionais nesse mundo mais tecnológico, né? O que tu enxergas como competências? Legal, vou te responder. Só antes eu vou voltar um pouco dessa tua construção que eu acho bem importante, assim, mudança de modelo mental associada a uma cultura organizacional positiva precisa de fato de um bom investimento. Por Uhum. isso, o que eu comentei anterior, não é fácil mudar modelo mental, não é fácil uma empresa trabalhar o seu próprio avanço, né? Mesmo ela sabendo onde ela quer chegar, já tem lá as suas travas culturais. Mas o que eu vejo que dá muito certo em boa parte das empresas que a gente trabalha também vivem isso, né? Todas as empresas acabam vivendo isso em algum grau. E o que eu percebo é que, assim, entre o depara, que é quando tu de fato vai fazer a virada, tem um passo a passo anterior muito importante, né? E a gente precisa estabelecer uma comunicação de valor em relação a isso para todos os níveis da empresa. Uhum. Não é só de fato para quem vai operar, não é só para quem está Sim. lá na TI e vai fazer toda uma mudança de sistema de RP. Não é Uhum. isso, né? É de fato mostrar valor naquela mudança, sem negar o valor do passado. O que muitas vezes é o que trava as mudanças culturais. Isso não serve mais, isso era ruim, agora é só esse que é o bom. E aquilo que é dito como ruim foi o que levou a empresa até aquele momento, né? Sim. Então, tem uma construção positiva. Nada do que a gente vai fazer que desqualifique o passado vai funcionar. Então, a gente Uhum. precisa ter uma crença de que até aqui isso foi suficiente, daqui para frente não será mais. Sim. Né? E de sensibilizar as pessoas, né? Todo o primeiro nível, eu vejo às vezes assim, são palestras de sensibilização estruturando uma fala geral da organização. Então, nossos Uhum. próximos projetos serão esses, e com isso a gente vai investir numa mudança de sistema, numa mudança de estrutura, numa mudança de produto, numa mudança de mercado, seja lá o que venha contribuir para toda essa mudança de modelo, precisa estar muito Sim. bem comunicado e atingir a todos, né? Porque à medida que começam os problemas, e eles existem quando a gente faz uma transição de qualquer coisa, Uhum. as pessoas sabem como operar. Elas ainda Sim. estão considerando o velho como um apoio e estão fazendo a transição para um novo. E não dá para ser rápido mesmo, concordo contigo. Acho que tem muitas etapas depois para uma Uhum. mudança cultural, organizacional, nesse nível de sustentação também, né? Uhum. Então, eu sensibilizo, eu comunico e depois eu tenho que sustentar. E essa sustentação, muitas vezes, é colocar as pessoas a participar, é escutar Uhum. mais, é envolver mais,
A pessoa poder estar numa cadeira e também participar de projetos em outras áreas, acompanhar determinadas coisas, a gente aumenta o sentido, né, de envolvimento, e também a gente já tem do próprio usuário interno muitas respostas para se resolverem rapidamente, né? Uhum. E a gente... Competências, então. E as competências, mas agora tu puxou essa questão da cultura organizacional e eu queria dar um exemplo também, né? Porque é um tema que, se a gente deixar, a gente fala bastante sobre cultura organizacional, porque é importante, né, Tem Kátia? Mas muito o que dizer, com tem certeza. muito o que falar, né? Mas para dar um exemplo muito simples, né? A gente pode ter o exemplo de empresas que implementaram, por exemplo, não precisa ser na tecnologia da inteligência artificial, pode ser lá a tecnologia mais básica do chão de fábrica, que é o 5S, né? A empresa implementou o 5S, Sim. 3 meses depois já não estava funcionando, aí tem a reimplantação do 5S, aí 6 meses depois não estava funcionando, aí vai lá o gestor e diz, não, a gente para implantar agora tem que implantar legal, porque senão as pessoas não vão acreditar mais, nós já estamos no terceiro ciclo de implementação. Então, isso mostra que não teve uma cultura organizacional preparada para receber um programa novo, por mais simples que ele seja, né, Kátia, que seja o 5S. Então, imagina quando a gente vai avançar com tecnologias falando de indústria 4.0 e se o 5S teve que ser reimplantado 3 vezes, né? Então, significa que não foi feito um bom Sim. trabalho de cultura organizacional, né? E que as prioridades para tudo isso funcionar não estavam corretas. Porque muitas vezes a gente escuta isso, né? Assim, mas o que deu errado? Por que parou? Primeiro, porque talvez não tenha atingido o ciclo de maturidade para andar sozinho. Uhum. Né? Então, tem um ciclo de maturidade. Tem as vindas do Rancharã ao Brasil, normalmente quando ele está nos CEOs fóruns aqui, enfim, ele fala uma coisa que também é muito interessante da gente parar e pensar, assim, eles perguntam tudo sobre gestão, né, como mobilizar os gestores, como mudar algumas questões da cultura organizacional, e eu acho interessante uma fala que ele diz assim, tudo se desenvolve se tiver agenda para isso. Então, tem que ter agenda. O que é ter agenda? Se eu tenho uma reunião de acompanhamento do projeto mensal, eu não posso substituir aquela agenda. Todo mundo tem que estar comunicado que todo mês, dia 10, dia 15, dia 5, a segunda quinta do mês, porque pode cair no final de semana aquele dia, seja o que for, tem que estar combinado e tem que acontecer. Porque se o combinado acontece, a gente não tem esse retrocesso. Mas é muito difícil numa cultura organizacional, às vezes, de não dar prioridade para a agenda, tu manter programas. Sim. Quando você olha uma cultura organizacional que dá prioridade para a agenda, aquilo que iniciou termina, evolui, se desenvolve. Sim. Enfim, são sempre questões para a gente observar o quanto que o ambiente realmente está afim daquilo, né? Sim. Então, vai se desenvolver se estiver afim daquilo. E aí a gente vai ter o custo disso, que às vezes é tu não conseguir sair às 17h40 da indústria, da fábrica, porque tu ainda tem uma reunião que tu precisa fazer às 18h30. E tá Sim. tudo bem para todo mundo. Né? Até que tu entre num ritmo de poder fazer aquela reunião às 16 horas. Mas às vezes tu tem também essa flexibilidade necessária para algumas coisas funcionarem. Mas é muito bacana, porque é uma conquista que vem da escuta, da observação e vem, claro, de um processo de inteligência, né? De entender que aquilo é muito importante, que sem aquilo a gente não Sim. atinge os nossos objetivos. Né? Sim. Sim. Perfeito. Mas bacana, e concordo contigo, teria muito que conversar sobre isso, né? Nem sei se eu seria a melhor especialista, porque tem muitos especialistas de cultura por aí, mas a gente acaba numa jornada de atender pessoas, muitos executivos, e atender muitas empresas, conseguindo identificar rapidamente, né, onde é que está a trava para algumas, e aquelas que sabem transformar um problema num grande projeto que traz resultados. Né? Das Sim. competências, assim, o que eu poderia te dizer que eu tenho observado, tá? Eu Uhum. trabalho há 13 anos nessa área de carreira, né? Tenho Uhum. 18 anos de formada, e só na psicologia, fora o que já trabalhei antes. Então, o que eu venho
Voltamos? Voltamos, Kátia. Até fui botar os óculos. Será que eu apertei? Não, mas não apertei nada. Tudo certo. Vamos lá. Então, como eu estava te dizendo, acho que a principal competência hoje é aprender a lidar com frustrações. Né? A gente está dentro de um ambiente, porque fica muito bonito a gente dizer assim, vamos lá, competências que vão estar em todas as buscas de Google. Seja resiliente, desenvolva habilidades complementares, trabalhe muito as suas competências sociais. A gente tem um conjunto que já é muito tradicional. Sim. De competências e habilidades. E eu não estou dizendo que elas não são importantes. Elas, de fato, são importantes. Mas, nesses últimos anos, especialmente, a gente vem vivendo... Vamos lá, se a gente pegar 2008 para 2009, a gente está falando de 12 anos atrás. E a principal competência que a pessoa, naquele período de confusão de bolsa nos Estados Unidos, de bolha e de tudo que veio de lá para cá, de questões políticas em todos os países, né, cada um com a sua complexidade, as pessoas precisaram aprender a ter muito paciência. A paciência tinha se tornado algo muito importante. E tu tinha que trazer isso da tua vida para o teu ambiente de trabalho. Então, tenha calma. Dá para resolver tudo muito rápido. A gente precisa encontrar um ambiente, uma estrutura que nos favoreça um penso, uma criação, né, a disrupção de algumas coisas. Para tudo isso tem que ter calma, muita paciência. A gente veio desenhando estruturas mais ágeis nos últimos anos. Sim. Como que a gente tem paciência com estruturas ágeis? Como que a gente lida com a frustração dentro de um ambiente onde muitas vezes eu não conheço esse processo todo que estão dizendo que tem nessa empresa. E eu tenho que ter mais resiliência. Porque eu entro para uma reunião sem saber tudo que eu precisava. Eu tenho que estar naquela reunião. Eu não tenho tempo, muitas vezes, de administrar tanta informação. Eu não tenho tempo de administrar tudo que está né, abaixo do meu guarda-chuva, seja lá como um especialista, um gestor, enfim. São competências que estão muito mais ligadas a um equilíbrio do indivíduo do que tecnicamente, porque as técnicas, elas são as mais fáceis da gente buscar. Então, se eu defino que eu quero ser um profissional, vamos pegar uma área aí da indústria que tem algumas variações. Eu quero me tornar um profissional sênior da área de supply chain. Eu me formei em administração. Então, eu tenho um conhecimento muito generalista. Que competências eu preciso desenvolver tecnicamente? Eu consigo rastrear isso. Eu vou lá, pego a carreira de um super diretor de supply chain, eu vejo o que ele se formou, o que ele estudou, que áreas ele atende, que responsabilidades ele tem, o quanto que ele conhece do processo de manufatura, o quanto que ele conhece do processo de logística, o quanto que ele conhece de tecnologia, o quanto que ele se esforçou para entender um pouco mais de recursos humanos, o quanto que está isso tudo muito ligado à realidade dele. Então, eu consigo mapear tecnicamente. Agora, comportamentalmente, emocionalmente, o que vem embalado em tudo isso, né? Então, falar de competências, sempre a gente vai ter o rol técnico e vai ter o rol mais de perfil mesmo, né? De demandas emocionais, enfim, que envolvem aí a busca da excelência. Entendi. E Kátia, nessa questão de desenvolvimento de carreira, na tua percepção, quais são os pontos importantes para o desenvolvimento de carreira, seja do profissional técnico, seja do gestor, do executivo? O que tu pondera que sejam questões importantes no desenvolvimento da carreira? Bacana. Sabes que há 13 anos atrás, eu aprendi, então, né, lá na URGS também, nos cursos da URGS, tinha na época um centro de formação em carreira muito forte. Hoje já não é tanto, e as outras universidades entenderam que isso era bem importante, então todas elas têm núcleos de carreira dentro das suas universidades, né? Mas a Federal foi uma das primeiras, assim, a ter lá doutores, mestres estudando isso, né, por muito tempo. E eu lembro que a gente tinha uma figura para pensar a carreira, estruturar a carreira, que inclusive a gente trabalha ainda com ela, que é assim,
eu preciso entender que um profissional, quando de fato escolhe a carreira executiva, ele quer ser um executivo de uma empresa, ele quer ter a liderança como um ponto de realização, ele precisa cuidar sempre de duas coisas. Primeiro, ele precisa ampliar muito o conhecimento base da área que ele escolheu para a formação. Então, eu, como psicóloga, preciso seguir estudando a minha vida inteira sobre os aspectos ligados à psicologia. Uhum. Mas não necessariamente para aplicação clínica, por exemplo. Uhum. Né? Então, eu preciso também entender que toda intervenção que eu for fazer no indivíduo, só com ele, ou dentro de uma organização, tem um contexto qual ele está incluído e eu também estou incluída, que são todas as outras áreas de conhecimento. Então, eu tenho que conhecer de tudo, um pouco, mas eu tenho que conhecer muito daquilo que me orienta em termos de estrutura de carreira. Então, a gente chama de, claro, dar mais evidência ao core, ao foco de carreira do indivíduo. Então, normalmente, é aí que está a grande diferença para uma competitividade futura de um profissional. Quando a gente vê uma formação sólida, quando a gente vê projetos sólidos que aquele profissional tratou, mas a gente vê no paralelo também outros conhecimentos complementares. Então, isso que eu falei da carreira de supply chain, bom, mas esse cara sabe o que é uma política de recursos humanos na hora de contratar, na hora de demitir, na hora de treinar. Ele sabe que dentro da área dele tem indicadores e estruturas lá na TI, que se ele não souber operar o sistema, alguém que opere o sistema e traga essas informações, ele vai gastar muito tempo para levantar isso de um outro jeito. Então, ele está conectado à tecnologia. Ele sabe que a área de operação industrial tem um modelo próprio de produção naquela empresa e que ele precisa estar conectado a benchmarks, que ele precisa, enfim, estar buscando inovação constante. Então, olhar hoje para o desenvolvimento e para pensar o que fazer é dar evidência ao core, aquilo que eu me formei, aquela área que eu busco, e conhecer muito disso, me aprofundar, me tornar um especialista. E, ao mesmo tempo, ir desenvolvendo as habilidades complementares das outras áreas das quais eu não sou formado, mas que eu preciso delas para a minha execução. Já se fala, é claro, de carreiras dentro de projetos e carreira em nuvem, em W e todos os outros hubs hoje. Então, hoje também a gente já está com um desenho um pouco diferente, que eu acredito que vai demorar muito para romper com essa lógica anterior que eu comentei, mas que, assim, as pessoas talvez não se tornem tão mais especialistas como antes. Elas consigam ter uma fluidez de conhecimentos e fazer mudanças muito mais rápidas do que a gente tem feito. Então, eu sou de supply chain, mas agora me apaixonei pela área de tecnologia e quero ir para a área de tecnologia. Veja bem, nesses casos, o que eu acho que é mais importante é o custo emocional de algumas coisas que vão estar ligadas a essas mudanças. Não é a capacidade técnica de fazer a mudança. É se eu sou sênior no lugar e eu agora vou ser júnior aqui, porque eu estou aprendendo. Se eu estou pronto para abrir mão de muitas coisas que eu conquistei nessa primeira jornada para ir para a segunda, né? Se eu tenho a consciência do tempo necessário para chegar também no mesmo nível que eu estava na outra carreira. Se no futuro isso tudo muda e eu me torno alguém muito superficial em conhecimentos e não sou aprofundado em quase nada. Então, tem todo um pensar ligado ao setor que pode ser mais aberto para isso e dar continuidade, ou setores que daqui a pouco vão se fechar para isso e o profissional pode ficar com a carreira estagnada ou até mesmo interrompida, né, para o futuro, assim. A gente está com um momento de abertura para tudo que é novo e diferente, sim, agora muito grande. Mas a gente tem por tendência a ir mais para o tradicional de tempos em tempos. Então, a gente ainda não tem uma garantia de que todas as empresas vão ter, voltando lá para o início, uma cultura organizacional capaz de olhar, né, para potencial, para capacidade de contribuição e inovação e não trajetória. Então, tem alguns cuidados aí que são importantes. Entendi. Kátia, isso é bem interessante porque tu já pincela uma possível tendência também, né? E hoje, o que as empresas estão buscando em termos de competências, né? Então, tu falou um pouco do que é importante para o desenvolvimento da carreira, deu uma pincelada de tendência, e o que hoje as empresas estão buscando nesses profissionais que estão entrando ou se reposicionando no mercado, como gestores e executivos, por exemplo? Acho que tem algumas que se mantêm, assim, cada seleção que a gente vai fazer, a gente observa que são
praticamente verdades assim em relação a contratações, né? Primeiro, esse alinhamento técnico sempre muito bem orientado, né? A pessoa tem uma lógica de escolhas que a empresa percebe que vai gerar valor na contratação. Orientação para resultados é um tema que sempre aparece. Ela é uma pessoa bem posicionada, entende a lógica, engaja para atingir os resultados junto com a empresa, tem uma competência social interna forte, consegue trabalhar com outras pessoas, é menos individualista, o quanto que isso entra dentro de uma cultura que vai aumentar o engajamento das pessoas, porque vai aumentar a troca. Né? Tem um plano, tem uma ideia de um plano de crescimento e desenvolvimento, para pensar e refletir sobre o que quer que aconteça daqui a 5, 10, 15 anos na sua vida, porque são as perguntas chaves lá da entrevista. Se você entrar na minha empresa agora, né, se eu te escolher, aonde você imagina que pode chegar? Entendi. São perguntas que vêm dentro de uma naturalidade, que o candidato já tem, inclusive, que ter tido preparação para respondê-la. Sim. Porque essa pergunta, ela não é uma pergunta que quem está fazendo está preocupado se a pessoa de fato sabe onde vai chegar. Essa pergunta tem por trás um senso de organização do indivíduo. Para eu saber onde eu vou chegar dentro dessa empresa, eu tenho que ter estudado essa empresa, eu já tenho que ter pesquisado muito sobre ela, eu tenho que conhecer como se dá desenvolvimento aqui dentro, que áreas existem, que possibilidades tem de crescimento. Então, ela não é uma pergunta só para saber da ambição do indivíduo com a organização, é do quanto eu realmente estou interessado a ponto de eu ter pesquisado muitas coisas para poder responder essa pergunta. Né? Então, o espírito de curiosidade, quanto mais curioso o indivíduo, mais ele tende a contribuir, porque ele vai atrás, ele não fica esperando. E isso leva para uma competência bem atual, que é se tornar muito protagonista nas coisas e não aguardar líder, gestores, né? E ser a pessoa proativa mesmo, né? Aquele antigo proativo das competências, hoje é ser protagonista. Sim. Né? Como que eu, de fato, mostro o quanto que eu posso construir e o quanto que eu estou engajado com uma realidade de metas, missão, visão dessa organização, né? Sim. E isso, Kátia, ele vale, as empresas buscam nos executivos, mas nos cargos técnicos também, essas questões que tu trouxe agora. Ou tem alguma diferença entre posições executivas e posições técnicas dentro da empresa? Eu acredito que busque em todos os níveis. O que muda é a complexidade das perguntas. Sim. Na essência, é isso. Né? O que eu vou perguntar para um operador da fábrica e o que eu vou perguntar para o CEO da fábrica tem uma complexidade diferente, porque as responsabilidades de fato são diferentes. Mas tanto que se a gente for olhar pela visão de recursos humanos dessa empresa, são competências universais para todos que trabalham naquela organização. Elas não estão postas, competências, não as técnicas. Né? Sim, sim. Elas são as competências universais para o indivíduo se desenvolver e estar engajado com aquela organização. As técnicas, sim, aí tem as complexidades lá e as suas características. Mas eu acredito que para todos os níveis, sim, importante. Importante entender, né, o que a pessoa tem já de reflexão sobre si mesmo e que tamanho é essa curiosidade para entrar e trabalhar dentro dessa empresa, né? Quanto que eu apostei tempo investindo em conhecer o ambiente que eu quero me candidatar, enfim. E Kátia, uma outra palavra que é bem usada hoje também é o roadmap, né? O caminho, né? A jornada. E aí eu quero trazer isso num paralelo, né? Para essa área de pessoas e de cultura organizacional. Existe um roadmap em que a pessoa desenvolva as suas competências? Como é que ela pode estar desenvolvendo as suas competências, sejam técnicas, né, acredito que é estudando, buscando, indo atrás, né, sendo protagonista no seu conhecimento, né, mas as características, né, as competências que não são técnicas, né, como que a pessoa pode estar desenvolvendo? Qual é a jornada para esse desenvolvimento, Kátia? E o que torna um profissional bem desenvolvido, diferenciado também em relação a outros profissionais? Sim.
Bom, vou contar um pouco do que eu tenho visto, assim, né? Aham. Boa parte das vezes o que eu percebo é que quando a gente entra nesse quesito de competências que são complementares e mais de desenvolvimento do indivíduo, isso não está muito claro, né? Diferente de uma competência de cargos, que a gente tem lá um organograma estruturado, eu tenho todas as áreas e atividades. Outro dia fiz um evento com uma empresa que estava apresentando o seu modelo estruturado lá de RH, de identificar as trajetórias, não era mais as trilhas de carreira, né? Não são trilhas pré-definidas, são trajetórias. Então, tem lá um modelo, inclusive, daqueles estatísticos, né, que fica tudo que é bolinha lá, coloridinha de todas as áreas se cruzando, é uma confusão se tu olhar aquilo, né? Não parece que nada tem em lugar nenhum, mas eles imbuídos em justamente criar essa possibilidade do indivíduo entender todas as possibilidades dentro daquela organização, sem nenhuma limitação em relação ao que está posto. Então, eu sou o que eu sou nesse momento. Como é que eu me desenvolvo para uma área totalmente diferente, que exige tecnicamente e comportamentalmente competências totalmente diferentes, né? Entendi. Qual o meu tempo e que tipo de experiência eu posso ter para esse desenvolvimento? Eu acho que é a grande questão da gente se perguntar. Que experiências favorecem? Tem empresas que vão usar experiências da mentoria, tem empresas que vão usar a experiência de participar de projetos, às vezes só como ouvintes, para te entender se realmente vale a pena tu fazer o esforço de desenvolver todo um rol de competências e depois chegar lá e ver que não é aquilo que tu queria. Porque a gente desenvolve as competências. Sim. Leva tempo, tem um custo emocional, financeiro, muitas vezes, mas a gente desenvolve. A questão toda é a gente ter um mínimo de certeza se é aquilo realmente que a gente quer para conseguir fazer. Então, tem vários processos possíveis para essa ampliação de algumas competências, né? A pessoa mais extrovertida, mas ela não é uma pessoa limitada socialmente para uma liderança. Como é que eu faço para gerar esse enfrentamento de situações que não vão deixar a pessoa, né, sofrendo, mas que também vão mostrar para ela que não é tão difícil assim. Então, a gente tem que ter as nossas simulações no dia a dia, né, de possibilidades para muitas pessoas. E acredito que sempre quando a gente empodera também o indivíduo a iniciar algo que ele vê que é importante para si e para os demais, fica mais fácil começar essa jornada de mudança. E um último aspecto, eu acho que é sempre estimular a autorreflexão, né? Eu tenho que ter um entendimento de mim muito claro para poder me propor algum desenvolvimento, né? Tem que saber se realmente eu quero aquilo, se eu entendo que aquilo é importante, se o esforço vai valer a pena ou não, né? Se aquilo é para mim, se aquilo é para o outro. A gente que tem filhos, né? Eu tenho 2 já na faculdade. Às vezes eu fico me perguntando assim, o quanto que é para a gente, para os pais, aquele esforço, quanto que é para eles, quanto que é para o mundo que está posto aí em termos de contribuição. A gente tem papéis que também são de natureza para agradar a outros, né? E não a nós mesmos. Então, a autorreflexão é um processo sempre muito importante e o objetivo do porquê eu faço aquilo tem que estar sendo checado o tempo inteiro, né? Por nós e pela nossa liderança. Mas por que você pensa que é importante trabalhar nessa área? O que você imagina que acontece lá? Que ganhos, objetivos você entende no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo? E precisa ter dedicação, né, para tudo isso. Não são conversas rápidas, às vezes são vários ciclos de conversas, até a gente conseguir ampliar essa consciência do que eu quero, do que eu posso, do que eu preciso fazer, né? E isso, né, Kátia, é uma questão importante, inclusive para as lideranças, né, de estar disposto e aberto a ter essas conversas, né, a fazer esta orientação também para as pessoas, né, para que elas fiquem mais engajadas dentro do processo de crescimento, né, do seu próprio crescimento e, naturalmente, o crescimento da organização. E aí, Kátia, eu quero colocar uma outra questão também. Como é que tu tem visto a maturidade das empresas em relação a essa cultura organizacional engajadora, gerador de resultados, humana, tecnológica, né, que são várias faces, né, da cultura organizacional? Como é que tu tem visto, né, em linhas gerais, a maturidade das organizações nesse sentido, Kátia? Eu acho que teve
impulsionamento muito grande, assim, nos últimos anos, se a gente começar a comparar, assim, as práticas e os entendimentos. Na minha visão, o que está muito claro para toda a organização agora, independente do tamanho, independente da capacidade de investimento ou não, é que é necessário ampliar a participação das pessoas no dia a dia. Uhum. Ninguém desenvolve nenhum tipo de inovação sem troca, sem escuta. Ninguém se desenvolve sozinho. As pessoas precisam umas das outras e a gente erra menos quando isso acontece. Uhum. Né? Então, acho que o momento é assim, amplia a participação das pessoas na tua empresa. Sai do comando e controle das coisas. Uhum. Deixa fluir. Deixa que as pessoas digam o que querem. Não coloca uma caixinha de sugestão. Chama a pessoa, abre a porta, escuta dela. Uhum. Não pega o papelzinho e faz lá uma média dos pedidos maiores de uma área, não faz isso, escuta todo mundo. Uhum. Né? E coloca para eles escolherem o que querem de melhoria. Amplia essa consciência do todo. As pessoas precisam se sentir de fato donas daquele lugar, né? Donas daquela empresa junto com os verdadeiros, né, acionistas lá. A gente começa a trabalhar e diz que a empresa é a nossa segunda casa, né? Uhum. E para muitos é a primeira casa, não a segunda. Kátia, na tua percepção, existem elementos dentro da organização que podem descrever uma boa cultura organizacional? Bom, aí a gente vai para uma definição do que é uma boa cultura organizacional, né? Porque eu acho que Aham. isso é a maior variação, né? A boa cultura organizacional, primeiro, é aquela que atende à necessidade das pessoas diante do desejo do empresário. Uhum. A gente tem culturas organizacionais que são, por exemplo, mais de comando e controle e está atendendo a todos. Se tu dá muita liberdade e pede protagonismo, as pessoas talvez nem saibam como operar. Uhum. Sim. A gente tem culturas muito mais democráticas, onde a participação, ela acontece e isso atende os objetivos, né, daquela empresa e do crescimento e desenvolvimento daquelas pessoas. E a gente tem culturas que estão em construção, que nem sempre o início de um negócio, né, de uma empresa em si, está muito claro qual vai ser o caminho. Então, Uhum. é difícil dizer qual é o ideal, né? Eu acho que tem algumas questões que são sempre importantes. Uhum. A gente tem um senso interno de clareza nessa parte da comunicação, a gente Uhum. ter regras muito claras para que tudo aquilo que está combinado aconteça e não haja frustração, né? E as Uhum. pessoas que representam a organização, de fato, sejam exemplos disso, né? Não digam as coisas de um jeito e fazem de outro. E esse é Uhum. um grande problema, muitas vezes, quando a gente fala de cultura, né? Sim. Então, precisa haver, de fato, uma representação das pessoas daquilo que está posto naquela cultura, né? Do jeito de lidar com determinadas situações, que isso tudo fique muito claro para que a gente consiga, então, engajar as pessoas, né? E desenvolver aí a todos, eu diria. Legal. Kátia, na tua percepção, o que tu visualiza como barreiras e oportunidades do mercado, num sentido geral? O que tu vê assim no teu dia a dia lidando com o mercado? Uhum. Bom, barreiras, eu acho que agora, para esse momento, de fato, é a perda, né, dessa relação mais próxima para tudo, né? Acho que Uhum. isso, de fato, atrapalha muito, né, no nosso dia a dia, a forma que a gente tem de, muitas vezes, de representar determinadas situações que antes a gente, no olho, conseguia demonstrar isso com mais agilidade, com muito mais clareza, né, numa velocidade que os negócios exigem. Uhum. Nada pode ser tão demorado. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que também desenvolveu nas pessoas um pouco mais do senso estratégico, que é aprender a fazer escolhas, que é aprender a ter uma organização muito maior, né? Tem Uhum. um olhar para lidar hoje com o home office, por exemplo, que a gente não tinha
há muito tempo, que era uma barreira no passado, agora está se transformando numa grande tendência para empresas que nem se imaginavam no home office. Sim. Mas que encontraram um ambiente agora de aceitação desse modelo de trabalho que vai favorecer empresas que talvez nem precisassem, mas que vão experimentar isso, que vão reduzir custos, que vão dar autonomia e liberdade para as pessoas viverem vários papéis, que não só o profissional ou trabalhar em casa. Né? Mas a barreira para isso a ser vencida a disciplina, a organização, né? O senso lógico, a objetividade. Então, também tem que estar preparado e entender que tudo isso está no paralelo para a gente poder estar aqui na telinha, saindo de uma reunião, entrando em outra, tendo todas as estruturas possíveis e necessárias para a gente trabalhar 8 horas seguidas. Nem os computadores estão aguentando, né? Agora tem que comprar os coolers desses para os computadores, porque eles ficam ligados muito mais do que ficavam quando a gente trabalhava. Então, um evento um parênteses, mas um evento que está acontecendo aí, as pessoas deixar o computador cheio de janelas, não desligam nunca, e aí começa a dar pane nas máquinas. Verdade. Coisas que antes fazia o teu trabalho, desligava, saía para almoçar, abria, voltava, ia para uma reunião, nem abria, enfim. Então, a gente tem sempre muitas mudanças, né, independente dos eventos que tem, mas isso, o importante sempre é olhar o que a gente está precisando construir em termos de transformações para o dia a dia e para a carreira. Porque para o dia a dia o prático é o objetivo, mas ele está trazendo um conceito de desenvolvimento de novas competências o tempo inteiro. Entendi. E de acomodação, acho que dessas situações também. Sim, sim. E Kátia, eu gostaria de conversar muito mais, porque a gente, alguma das questões abriu um pouquinho, né, mas a gente já voltou para o nosso roteiro aqui para a gente conversar, né, sobre esse tema. Mas eu vou fazer uma pergunta agora que fecha, né, essa nossa conversa, e que tu trouxe algumas pinceladas, né, um pouco antes, que é sobre a relação da tecnologia com o trabalho. Na tua percepção, né, qual é que é essa relação de tecnologia e o futuro do trabalho, em relação a empregos, a postos de trabalho, a mudanças que vão acontecer, que já estão acontecendo? Como é que tu imagina esse futuro do trabalho? Eu imagino assim, não sei a tua idade, mas na minha idade, aos meus 47 anos, eu me lembro de um desenho animado da época, que agora até serve de propaganda para o Bradesco, que é os Jetsons. Certo. Lá atrás, aquilo tudo era muito fora de uma realidade, né? Era futurista demais. A gente imaginar um robô limpando a casa e servindo, a gente imaginar pegar uma espaçonave e sair de um lado para o outro, enfim. Então, eu gosto dessa figura para a gente pensar, de fato, o que está chegando, né? O que a gente já conhece, o que está chegando. A gente vai ter, obviamente, empresas muito mais tecnológicas, não tem como pensar que vai regredir, né? Cada vez mais isso vai evoluir. A gente vai precisar trabalhar cada vez mais com sistemas mais complexos do que a gente tem hoje, e isso exige que hoje o profissional ele dedique muito mais tempo do que ele dedicava para entender as novas ferramentas de trabalho, sejam sistemas, sejam formas de transmitir dados, seja a integração, a interação, né? Que daqui a pouco a gente já vai estar num outro nível de interação do que está hoje. Lá em 2000, na época da abertura do mercado no Brasil, quando a gente começou a receber as multinacionais, a gente teve o primeiro impacto relacionado a essa tua pergunta. O que seria o futuro das empresas brasileiras à medida que a gente tinha a cultura chegando das multinacionais, a tecnologia das multinacionais, e esse ciclo deles já muito mais longo. Hoje eu acho que de fato a gente está vivendo a globalização que a gente entendia que estava vivendo naquela época. Então, o futuro do trabalho, eu poderia te dizer assim, nós podemos, daqui a pouco, estar muito tranquilamente trabalhando aqui, direcionado para qualquer empresa, em qualquer lugar do mundo. Não precisamos ir tão longe, mas daqui a pouco a gente vai ter empresas em São Paulo, no Rio, em Minas, em Goiás, não sei,
que, ok, tu trabalhar de casa no Rio Grande do Sul, ok. Entre eu ter um custo de alguém que não me traz a produtividade, o engajamento, a perspectiva de crescimento da minha empresa, que eu troco a cada 2, 3 anos, e ter um profissional que está muito identificado com a cultura, com a atividade, com uma trajetória, e que eu vou, daqui a pouco, gastar para vir uma vez no mês para a fábrica, para o escritório, enfim, eu acho que esse é o grande ganho do novo momento, mas para isso, a gente volta para aquelas perguntas anteriores. Quem terá a melhor condição de dar conta de tudo isso em relação a um trabalho mais aberto, globalizado, estruturado, num desenho diferente? Quem melhor se organizar, quem melhor estiver preparado, quem conhecer das tecnologias, quem conseguir usar o melhor o seu tempo hoje, né? Porque a gente acaba se dividindo muito mais para fazer tudo do que entrar e ficar 8 horas dentro do mesmo ambiente de trabalho, que a gente está 100% focado para aquilo. Então, quem melhor conseguir administrar tudo isso que está vindo, terá a maior chance, muito provavelmente, aí, de ter oportunidades muito diferentes de carreira do que a gente tem tido normalmente, né? Então, fica a dica para não ficar chateado com tecnologia, não achar que é ruim, não achar que, assim, que virou vício, né? Eu acho que tem que estar todo mundo explorando tudo o tempo inteiro, não pode isso se tornar a única coisa da vida, mas isso faz parte, né? Eu gosto de aprender muito com meus filhos, eles sabem 10 vezes mais do que tecnologia em relação ao que eu conheço, né? E isso que eles não estão dentro das empresas. Sim. Mas eles conhecem muito mais porque eles são exploratórios, né? Então, desde um videogame que a gente jogava um Atari com um joystick pequenininho, hoje eles têm 10 mil plataformas de jogar e jogam todo mundo online e tem competidores jogando no outro lado do mundo e tá tudo certo e eles aprendem a se comunicar sem barreiras. Né? A gente ainda tem uma certa limitação de querer conhecer muito o que está do outro lado, querer já prever a trajetória antes dela começar. Então, a gente tem que quebrar um pouco esse DNA do passado e ir de mais inovação, de mais perspectivas mesmo, né? Maravilha. Kátia, e é muito bom essa reflexão, né? Porque ela deixa aberto. Eu estou imaginando também como profissional, eu tenho 38 anos e peguei um pedacinho dos Jacksons também, né? Então, deixa aberta essa perspectiva futura de que nós temos que evoluir no sentido de se adaptar ao que o mercado, as tecnologias vem mostrando para nós, né? Então, penso que o mercado, as empresas dão sinais, né? E nós temos que nos adaptar e evoluir, né? Com esses sinais que o mercado dá para nós, né? Então, gostei muito dessa tua colocação final. E eu queria te perguntar também, Kátia, agora, né? Eu disse que essa é a pergunta final, né? E realmente do nosso contexto, sim, né? Mas tu trazer um pouquinho, né? Do que são as soluções da Produtive, Kátia? Ah, tá bem, legal. Bom, a Produtiva é uma empresa que atua há 25 anos no mercado, né? Ela é gaúcha, apesar de já estarmos há 10 anos em São Paulo, e hoje, esse ano, no meio da pandemia, a gente fez uma ampliação geográfica bem importante, né? A gente começou a atender os mercados do Rio de Janeiro, de Minas, Paraná e Santa Catarina a gente já atendia. Então, a gente tem uma presença sudeste, assim, bem forte. A empresa trabalha com transição de carreira para executivos, mas também para níveis mais operacionais. O que a gente faz? A gente constrói um penso entre o que o indivíduo tem, o que ele faz e aonde ele quer chegar. E que alternativas ele tem para esse caminho. Por vezes a gente ajuda a recolocar, por vezes ele só está no nível de reflexão mesmo, e aí tem serviços mais de reflexão e tem serviços mais de ação que envolve recolocação. Muitas empresas nos contratam porque tem os programas de demissão responsável, então ao demitir profissionais buscam uma solução para ajudar na recolocação, e aí é que pode envolver esses níveis operacionais também, né, grupos de pessoas que são desligadas, que a gente organiza coisas básicas, assim, né. Essa tua fala é interessante porque ela está muito colada à preparação, né, a Produtiva é uma empresa que ajuda as pessoas a se prepararem para ter a melhor transição possível, em linhas gerais, né? Sim. Alguns de uma forma mais profunda, de outras mais superficial, às vezes, assim. Muito legal.
Legal. Kátia, eu gostei muito da nossa conversa, ela traz muito, né, num ambiente que a gente fala tanto em tecnologia, em indústria 4.0, né, mas a gente deve pensar que as tecnologias, né, e todo o sucesso da organização é dependente de pessoas, né, e quando a gente faz uma conversa, uma fala voltado para esse ambiente, para essa área de pessoas, de gestão numa forma ampla, de cultura organizacional, né, eu acho que é muito relevante, né, num contexto que a gente está vivendo, em que o futuro é de uma tecnologia crescendo de forma exponencial. Então, nós temos que pensar nas pessoas, nós temos que pensar como será o futuro do trabalho, como tu trouxe aqui, né, e as questões de evolução e adaptabilidade com o futuro do mercado. Então, gostei muito da nossa conversa, Kátia, conversaria mais, né, no mínimo 1 hora aqui sobre esses temas que são muito Passou interessantes. Muito rápido. Muito rápido, né? Então, conversaria, né, mais tempo, porque é um assunto que ele vai puxando coisas, né? Então, muito obrigado, Kátia, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, por ter compartilhado tantos insights importantes com quem está nos assistindo, e tenho certeza que ele vai ajudar muita gente a pensar sobre mercado, carreira e suas conexões. Muito obrigado, Kátia. Imagina, eu que agradeço e acho que, assim, muito bacana esse teu momento, esse teu espaço, a tua dedicação, né, a essas entrevistas, que com certeza, uma vez que a gente vai escutando, vai nos mobilizando em algum ponto da nossa vida, seja no trabalho, seja na vida pessoal, seja nos papéis sociais que a gente tem, tudo isso envolve sempre a pessoa, né? E para a empresa, eu queria deixar só uma dica final. Por melhor planejamento estratégico que uma empresa tenha, por uma realidade de missão e visão muito bonita que está lá no quadrinho, na parede, não esqueçam que para a gente ter pessoas que sejam pessoas vencedoras, felizes dentro de uma organização, a gente tem que observar e dialogar, né? Não se distancie, nenhum gestor se distancie das suas equipes. Fiquem próximos, entendam, orientem, esse é um papel bem importante para que tudo funcione, dê certo, né? E a gente tenha felicidade, né, no trabalho, que eu acho que é o que todo mundo busca. Super obrigada. Muito obrigado, Kátia. Até mais. Tchau, tchau. Confira a próxima entrevista. O link está aqui na descrição deste vídeo. Comente, compartilhe, curta e obrigado!